A presença de hoje é do Master Coach e Trainer em Neurosemântica, Helder Amarante, com quem nós vamos conversar agora. O Helder, vamos conversar naturalmente traduzindo esse termo, que é um neologismo para mim e para a maioria dos nossos telespectadores, com certeza. O que vem a ser neurosemântica? Neurosemântica. Nome grande e diferente, né, Eustáquio? Diferente pelo menos, né? Neurosemântica. Neurosemântica basicamente fala de duas coisas. Sobre a semântica, que é o estudo dos significados das coisas. E neuro diz respeito a toda a parte que envolve o nosso corpo, a nossa fisiologia, as nossas emoções, tudo aquilo que envolve o nosso corpo. Então, quando a gente junta neurosemântica, basicamente nós estamos falando sobre como os nossos significados, as interpretações que a gente cria para as coisas da nossa vida, qualquer evento da nossa vida, como que isso influencia os resultados do nosso corpo, como que nós nos comportamos baseados nos nossos significados. Basicamente é isso. No interior de Minas, eu acho que eles praticam muito neurosemântica. Lá os mineiros, os matutos falam um para o outro assim, não importa o que te aconteceu, importa é como você reage àquilo. Isso, mais ou menos por aí. A neurosemântica tem uma pegada para essa citação aí que diz o seguinte, o problema não é o problema é o significado que a gente dá para o problema. Como a gente está falando de significado, semântica, né, não é o fato externo que me limita, não é o que aconteceu comigo que me limita, mas sim o como eu ou você estamos nos relacionando com esse fato externo. Lida com aquilo, né? Como eu lido com aquilo. É o conjunto de pensamentos e ideias que nós vinculamos ao fato externo. Né? E isso é muito legal, Eustáquio, porque as pessoas tendem a achar que os eventos vêm para prejudicá-las. E, na verdade, o evento, qualquer evento que aconteça na nossa vida, por pior que pareça, ele é neutro. Não existe significado no mundo externo. Existe significado somente no mundo interno, que a gente chama no nosso jogo interior. Então, nenhum evento traz em si, embutido, o significado que o evento quer que a gente tenha. Somos nós que construímos isso. Nós somos os agentes construtores dos significados da nossa vida. E a neurosemântica é uma linha de pesquisas, uma linha de estudos que transforma esse paradigma, coloca o poder na mão de nós, seres humanos, tira o poder dos eventos externos. Mas, Helder, então veja bem, então é a questão de como a gente significa o evento externo. Isso. Né? E a partir daí, como é que você faz esse rastreamento ou esse mapeamento dessas repercussões internas? Ok. É muito legal para a gente definir a neurosemântica, a gente adicionar uma informação já muito conhecida do grande público que está contida na neurosemântica, que é a programação neurolinguística. Programação neurolinguística, para quem conhece, e mesmo para quem não conhece, basicamente diz sobre como nós reprogramamos a nossa mente através da nossa linguagem. E a programação neurolinguística, ela sempre trabalhou com o estado primário. O que é um estado? Um estado é um conjunto de pensamentos e de emoções, de sentimentos sobre algo que aconteceu. A primeira reação emocional que nós temos, nós chamamos de estado primário na programação neurolinguística. E a programação neurolinguística trabalha somente o estado primário e eventualmente sobe 1 ou 2 níveis. A neurosemântica, ela trabalha os vários estados que estão acima do estado primário. O estado primário só está aqui por conta da história de significados que nós criamos dentro da nossa mente. E aí a neurosemântica nos ajuda a interpretar essas ideias, não é nada místico, é baseado nos princípios da psicologia cognitiva, nos princípios da psicologia humanista e da psicologia da autorrealização de Carl Rogers e Abraham Maslow, o Maslow da pirâmide das necessidades básicas. E basicamente a neurosemântica nos ajuda a nos apropriarmos destes significados e identificarmos a matriz de ideias, de pensamentos que nós construímos sobre aquilo. Basicamente é isso. Para a gente poder desconstruir essa matriz e substituir por ideias e pensamentos que sejam mais libertadoras, mais possibilitadoras. Então, evoluindo do que para o como. Então, qual é a metodologia? Qual a approach, a abordagem? Legal. Tem um psicólogo cognitivo nos Estados Unidos chamado Dr. Michael Hall. Ele tem um PhD em psicologia cognitiva e na década de 90, em 1994, ele aprofundou os seus próprios estudos em programação neurolinguística e descobriu essas camadas de pensamentos que todos nós seres humanos desenvolvemos sobre as coisas. Ele descobriu que através de um conjunto de perguntas bem elaboradas, nós conseguimos subir essas camadas e tomarmos consciência do porquê que nós fazemos o que nós fazemos diante daquilo que aconteceu no mundo externo.
Então ele desenvolveu várias técnicas, são algumas centenas de técnicas de neurosemântica para ajudar a pessoa a explodir isso que ele chama de matriz tóxica. É esse conjunto de pensamentos que faz com que a gente tenha emoções ruins na nossa vida diante de qualquer coisa. Então ele montou técnicas baseadas em modelagem. O que é a modelagem dentro da programação neurolinguística e da neurosemântica? É a observação de pessoas que são excelentes, que possuem maestria em alguma área. E o Michael Hall ele identificou pessoas que possuem maestria nas mais diversas áreas para poder verificar o que elas faziam para produzir aqueles resultados excelentes. E os modelos que ele mapeou estão contidos nas técnicas de mudança da neurosemântica. Então, por exemplo, se eu não consigo me concentrar numa leitura de um livro, nos estudos, se eu não consigo estar do lado de uma pessoa tendo uma conversa com ela inteiro naquela conversa, num estado de presença com alguém, se eu não consigo, é porque eu tenho alguma matriz dirigindo os meus pensamentos que me impedem de fazer aquilo. Então, a neurosemântica tem centenas de técnicas que ajudam a gente a mudar toda essa história cognitiva, essa história de pensamentos, de significados que nós criamos aqui. E você acessa as camadas mais abstratas pela pergunta? Sim. Ele mapeou repertório de perguntas. Ele mapeou 80 categorias diferentes de perguntas. O Michael ele usa como metáfora um diamante polido com várias facetas, e ele costuma dizer que cada faceta desse diamante é uma porta de acesso à nossa mente inconsciente. E essas 80 categorias de perguntas são as chaves para abrir essas portas. Então, quando nós entendemos essas perguntas, nós temos condições de abrir a porta que a gente quiser para entender o que está por cima dirigindo os nossos comportamentos. Tá? Então, nas mais diversas áreas da nossa vida, tudo é dirigido por essas matrizes. E agora a gente tem como abrir essas portas. Há um encadeamento dessas perguntas, ou elas são distintas e cada pergunta vai suscitando uma nova pergunta específica? Cada pergunta suscita uma nova pergunta específica. Basicamente é o seguinte: se tem algo que eu faço que eu não gosto, por exemplo, alguém me ultrapassa no trânsito e eu fico extremamente irritado, com raiva daquilo. Provavelmente aqui em cima eu tenho a matriz tóxica que dirige esse meu comportamento. Nós vamos fazer perguntas sobre esse meu comportamento e irritação até que eu ultrapasse essa matriz tóxica. Tá? Então, chega um momento em que esse conjunto de pensamentos limitantes se transformam em um ou mais, e talvez infinitos pensamentos que justificam a presença do pensamento limitante. Tá? Então, digamos, um exemplo prático para isso, Eustáquio, se você me permite, é a pessoa que tem fobia a alguma coisa. A pessoa que tem fobia a barata, rato, carro, elevador, o que quer que seja. Quando a pessoa está diante daquilo, o primeiro estado que ela tem, na maioria das vezes, é um estado de medo. Se eu pergunto para a pessoa qual é o seu sentimento sobre esse medo, pode ser que ela responda: eu tenho raiva de ter medo. Se eu pergunto qual é o seu sentimento sobre essa raiva, pode ser que ela responda: eu tenho frustração de ter raiva de ter medo. E se a gente continua perguntando, e aqui eu só usei uma das perguntas, a do sentimento, se a gente continua perguntando, chega uma hora que a gente passa dessa matriz tóxica e encontramos um conjunto de ideias válidas, por mais bizarro que seja o comportamento básico, um conjunto de ideias válidas que justificam que eu faça aquilo, mesmo que existam outras maneiras mais apropriadas de se reagir a uma fechada no trânsito. O que faz com que elas se irritem, basicamente, é esse conjunto de ideias, de pensamentos que ela desenvolveu ao longo da vida. E a neurosemântica ajuda a desfazer isso. Hoje a presença de Helder Amarante, Master Coach e Trainer em Neurosemântica. A gente volta já. Voltamos com a presença que traz hoje Helder Amarante. A presença é de Helder Amarante, Master Coach e Trainer em Neurosemântica. O Helder, você explicou para nós a abordagem, um pouco, né, da metodologia, nada que substitua um curso presencial, claro, verdade, né? Mas tem uma relação íntima, então, entre conteúdos de inconsciente e comportamento. Sim, total relação. Total relação. E isso, em momento nenhum, exemplo do que acontece com o coach, se confunde com terapia. O que caracterizaria terapia numa abordagem de coaching seria aquela pessoa que redundantemente ela desmorona dentro de uma sessão, você está fazendo um trabalho de mudança cognitiva, ajudando ela a repensar sobre as ideias da vida dela, e ela não tem força do ego, ela se emociona muito e desmorona. Uma questão seria essa.
ou ela ficar voltando demais em um assunto do passado, falando demais do pai, da mãe, de um trauma que ela sofreu em algum momento do passado dela. Isso caracterizaria terapia. Em um processo de coaching com neurosemântica, basicamente nós estamos ajudando a pessoa a rever essas ideias dela, verificar se há valor em manter aquele padrão e impulsioná-la a trocar aquilo por novas ideias, por novos modelos cognitivos que a aproximem dos resultados. Então não se pode dizer que é terapia, apesar de ser terapêutico. A gente gosta sempre de falar isso. Não é terapia, mas é terapêutico. Porque as intervenções não são feitas nos eventos passados, mas sim em como a pessoa manifesta as ideias dela hoje no presente sobre o que aconteceu com ela no passado, com foco a atingir algum resultado no futuro. E quando você faz menção à matriz tóxica ou tóxica, você está falando de um elenco de padrões negativos? Sim. Sim. Isso. É um empilhamento de estados. O primeiro modelo desenvolvido pelo Michael Hall é o que ele chama de modelo de meta-estados. Meta significa acima de, além de. Para cada estado que nós temos, medo, raiva, tristeza, alegria, felicidade, realização, para cada estado nós temos um conjunto de estados superiores, que são os meta-estados. Então, se eu tenho um estado limitante, como por exemplo a tristeza ou o medo que a gente citou anteriormente, ele só está aqui porque eu tenho por cima dele os meta-estados também limitantes. E nós temos que subi-los, desconstruí-los até entender a razão daquilo ali ser mantido. Porque só é mantido por uma razão lógica, em sua maioria inconsciente. E com a aplicação da neurosemântica a gente consegue destruir isso. Então, primeiro você parte para, digamos assim, a percepção dessa meta-estado, o que está acima daquele estado. Exatamente, os estados que estão sustentando aquele estado primário. Nós vamos ajudar a pessoa a se libertar daquilo. Tomar consciência daquilo. Consciência em cima de consciência. Resposta acima de resposta. Pergunta para cada resposta. Isso não remete um pouquinho àquela questão da consciência e da responsabilidade? Tudo bem, estou sabendo agora. E o que eu farei a respeito? 100%. Porque a maioria das pessoas hoje, infelizmente, Eustáquio, tem a tendência de achar que o que acontece com elas é fruto do meio onde elas estão inseridas. O Augusto Cury chama isso de coitadismo e a psicologia positiva chama isso de vitimização aprendida. Tá? Ou seja, a pessoa sempre se coloca como efeito do que acontece na vida dela. Ela não é a causa. E isso quebra esse paradigma e coloca a pessoa como causa de seus próprios efeitos, para que ela assuma a responsabilidade pela mudança. E aí, como que ela vai assumir essa responsabilidade? Avaliando, fazendo o controle de qualidade se os resultados que ela está obtendo com aquele tipo de comportamento está empoderando ela como pessoa, se está levando ela para melhores resultados na vida. Então, se eu converso com você, identifico um conjunto de pensamentos limitantes sobre algo que você não consegue fazer e faço com que você avalie isso melhora você como pessoa, isso faz você chegar melhor aos seus resultados, aos seus sonhos, a ser uma pessoa autorrealizada, você vai querer manter esse novo padrão? Então a maioria das pessoas não quer manter. Então a gente, vamos jogar isso fora e vamos construir uma nova matriz possibilitadora, que é uma matriz com pensamentos alinhados com o que você quer atingir na sua vida, para se tornar uma pessoa autorrealizada. Então essa é a ideia da neurosemântica. Tem a sustentação da psicologia da autorrealização de Maslow e de Carl Rogers, justamente porque nós estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para pagar um preço de sofrimento, como muitas religiões apregoam aí. Nós estamos aqui para nos realizarmos. E isso aqui não é pensamento positivo, não é autoajuda. Nós estamos falando de processos mentais. E essa abordagem, na situação em que um cliente ou um paciente, um cliente, né? Cliente. No caso de coaching é cliente. O cliente resolve trabalhar com você uma situação de um comportamento desconfortável para ele. Há uma prescrição do número de sessões, quanto tempo, qual a duração da sessão ou da consulta? Ok. Um processo de coaching, ele dura em média 12 sessões. As sessões são semanais e duram em torno de 1h30 aproximadamente. Não quer dizer que a pessoa vai levar 12 sessões para desfazer uma matriz, em absoluto. Nós podemos ajudar uma pessoa a destruir uma matriz tóxica e substituir aquele conjunto de ideias em 30 minutos. Às vezes numa conversa de 5 minutos. Porque ao longo do coaching, mesmo dentro de uma sessão, nós temos os picos de investigação dessas matrizes e os picos de tomada de consciência para poder transformar aquilo em novas ações. Então, com algumas sessões a pessoa já consegue grandes resultados na vida dela, não precisa chegar até o final. O Helder, nosso tempo está esgotando e eu gostaria de saber de você, como é que você está fazendo formação em neurosemântica, você está fazendo atendimento,
Qual está sendo a proposta do seu trabalho? Ok. A Plexus, a nossa empresa aqui no Espírito Santo, ela é credenciada a dar todos os treinamentos de formação em neurosemântica. Tem um treinamento inicial que é o que ensina esse modelo de meta-estado chamado autoliderança, acessando o seu gênio pessoal. São 14 técnicas modeladas a partir de pessoas que possuem estados de excelência que facilitam a busca por esse estado, o estado de fluxo, de melhores resultados. Nós teremos uma turma aqui em Vitória nos dias 15, 16 e 17 de julho próximo. Todos são muito bem-vindos e você também, você é nosso convidado. Queremos ver você lá. Grato, com certeza farei em suas para estar lá. A presença de hoje foi de Helder Amarante, que muito contribui para nós, aumentando essa perspectiva de conhecimento a respeito de nós mesmos. Helder é Master Coach e Trainer em Neurosemântica. Até já.